3 dias antes de se casar com um herdeiro de família tradicional, Bianca descobriu a verdade. Ela não seria uma esposa, seria uma propriedade. O vestido branco já estava pronto, os convidados confirmados. Mas quando a sogra disse, "Você vai nos obedecer ou vamos destruir sua família", algo dentro dela despertou. E o chefe dela, que sempre a amou em silêncio, estava pronto para ajudá-la. Esta é a história de uma mulher que quase vendeu sua alma por segurança, até descobrir que o preço da liberdade vale mais que todo o ouro do mundo. Prepare-se, porque o que você vai ver vai te fazer questionar. Você teria coragem de recomeçar? Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O vestido de noiva pendurado na porta do closet parecia brilhar sob a luz suave da manhã. Bianca Oliveira passou os dedos delicadamente pelo tecido de seda, sentindo o coração apertar com uma mistura estranha de excitação e apreensão. Em 3 dias, ela seria a Senhora Montenegro. A menina que cresceu dividindo o quarto com 2 irmãs em uma casa simples na periferia, finalmente alcançaria o que sempre sonhou: segurança, amor e um futuro brilhante. Ou pelo menos, era isso que ela repetia para si, mesmo todas as manhãs. "Bianca, você está pronta?" A voz de sua mãe ecoou do corredor. Alberto ligou dizendo que vai passar aí para buscá-la. "Já vou, mãe", respondeu, forçando entusiasmo na voz. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas. Sua mãe, Dona Márcia, estava na cozinha preparando café, o rosto cansado, mas radiante de orgulho. Aquela mulher havia trabalhado como faxineira a vida inteira para dar educação às filhas. Ver Bianca se casar com um Montenegro era mais do que ela jamais sonhara. "Minha filha vai ser rica", murmurou Dona Márcia, os olhos marejados. "Nunca mais vai precisar passar pelo que eu passei." Bianca abraçou a mãe, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Será que dinheiro realmente comprava felicidade? Nos últimos meses, essa dúvida havia se tornado uma sombra constante em sua mente. A buzina do carro importado de Alberto interrompeu o momento. Bianca pegou a bolsa e saiu, encontrando o noivo encostado no conversível prateado, os óculos escuros, escondendo o olhar. Ele estava impecável como sempre, com sua camisa branca de linho e o sorriso que derretia corações. "Meu amor", disse Alberto, puxando-a para um beijo rápido. "Pronta para almoçar com a mamãe?" Ela quer revisar os últimos detalhes do casamento. O estômago de Bianca revirou. Rosângela Montenegro não era exatamente o que se chamaria de sogra acolhedora. Nas raras vezes em que se encontraram, a matriarca a analisava como quem examina uma peça defeituosa, com aquele sorriso gelado que não alcançava os olhos. "Claro", mentiu Bianca, entrando no carro. O trajeto até a mansão dos Montenegro foi preenchido por Alberto, falando sobre os preparativos da lua de mel em Paris e os negócios da família. Bianca ouvia pela metade, observando a paisagem mudar à medida que deixavam os bairros simples e adentravam a região nobre da cidade. Jardins perfeitamente aparados, casas imensas protegidas por muros altos. Um mundo tão distante do seu que parecia irreal. "Ah, quase esqueci", disse Alberto casualmente, sem tirar os olhos da estrada. "Depois do casamento, você vai precisar pedir demissão da clínica. Mamãe acha inapropriado que a esposa de um Montenegro trabalhe." Bianca virou-se bruscamente para ele. "Como assim? Alberto, eu amo meu trabalho. E o Dr. Mateus conta comigo. Eu coordeno toda a parte administrativa da clínica." "Amor, você não vai precisar trabalhar", interrompeu Alberto com aquele tom condescendente que ela estava aprendendo a odiar. "Vou te dar tudo o que você precisar. Minha esposa precisa estar disponível para eventos sociais, jantares beneficentes, representar a família. Não é sobre dinheiro, é sobre o nosso status." As palavras dele ecoaram na mente de Bianca como um alarme silencioso. Não era a primeira vez que Alberto tomava decisões sobre a vida dela sem consultá-la. Mas agora, a poucos dias do casamento,
Essas imposições pareciam se multiplicar como ervas daninhas. O carro parou em frente aos portões imponentes da mansão Montenegro. Um casarão branco de 3 andares com colunas gregas e um jardim que mais parecia cenário de filme. Bianca desceu do carro com as pernas trêmulas. Rosângela Montenegro as aguardava na varanda, impecável em seu conjunto de seda bege, o coque perfeito e os olhos de águia fixos em Bianca. Pontualidade é uma virtude que espero que você cultive, querida, disse a matriarca, sem sequer cumprimentá-la. Temos muito o que discutir. As regras da família Montenegro não são negociáveis. Bianca engoliu seco, sentindo o vestido de noiva em sua mente se transformar em uma mortalha. O que Bianca ainda não sabia era que aquele almoço mudaria tudo e que algumas prisões têm portões de ouro. A sala de jantar da mansão Montenegro era intimidadora. Uma mesa de mogno que facilmente acomodaria 20 pessoas se estendia sob um lustre de cristal que valia mais do que a casa onde Bianca cresceu. Tudo ali gritava poder, tradição e dinheiro antigo. Ela se sentou na cadeira que Alberto indicou, sentindo-se pequena e deslocada. Rosângela sentou-se à cabeceira, ajeitando o guardanapo de linho no colo, com movimentos precisos e calculados. 2 empregadas de uniforme impecável serviram a entrada. Uma salada com ingredientes que Bianca nem sabia pronunciar. Então, Bianca, começou Rosângela, sua voz cortante como uma lâmina afiada. Alberto me disse que você trabalha em uma clínica como coordenadora administrativa, não é? A forma como ela pronunciou coordenadora administrativa fez parecer que Bianca trabalhava limpando banheiros. Sim, senhora. Trabalho na clínica do Dr. Mateus Figueiredo há 5 anos. É um trabalho que eu amo muito e... amava, interrompeu Rosângela, tomando um gole delicado de vinho. Porque, naturalmente, você vai deixar esse emprego após o casamento. Uma Montenegro não trabalha. Nós temos responsabilidades sociais, instituições de caridade para presidir, eventos para organizar. Seu tempo será dedicado à família. Bianca sentiu o sangue ferver. Olhou para Alberto, esperando que ele a defendesse, mas o noivo sorriu, evitando seu olhar. Com todo respeito, dona Rosângela, disse Bianca, tentando manter a voz firme, mas eu conquistei esse emprego com muito esforço. O Dr. Mateus confia em mim e... Dr. Mateus? O nome saiu dos lábios de Rosângela com um sorriso venenoso. Ah, sim, o cardiologista solteiro. Você o chama pelo primeiro nome. Que... íntimo. Mamãe. Alberto finalmente falou, mas sem muita convicção. Bianca é profissional. O Dr. Figueiredo é apenas o chefe dela. Justamente, disse Rosângela, limpando os lábios com o guardanapo. E como seu futuro marido é um homem importante, não podemos dar margem para fofocas. Imagine o que a sociedade diria se soubesse que a esposa de Alberto Montenegro trabalha aos pés de outro homem, solteiro ainda por cima. É inapropriado. Bianca sentiu as bochechas arderem. A insinuação era clara e absolutamente ridícula. Dr. Mateus sempre fora um gentleman, respeitoso e profissional. Ele nunca havia cruzado nenhuma linha, nunca sequer demonstrado interesse por ela, além do âmbito profissional. Mas ela não podia negar que, nas últimas semanas, começara a notar coisas que antes passavam despercebidas. O modo como ele sorria quando ela entrava na sala, como perguntava sobre seu dia, a preocupação genuína nos olhos dele, quando percebeu que ela andava ansiosa. Vamos mudar de assunto, disse Alberto, claramente desconfortável. Mãe, conte para Bianca sobre as tradições do casamento. Rosângela se animou imediatamente. Pelos próximos 40 minutos, ela ditou regras como um general comandando tropas. Bianca deveria frequentar o mesmo salão de beleza das mulheres Montenegro, usar apenas estilistas aprovados pela família, participar de todos os jantares de negócios, sorrir mesmo quando não quisesse, nunca contradizer Alberto em público e jamais, em hipótese alguma, envergonhar o sobrenome Montenegro. E quanto aos filhos, continuou Rosângela, como se estivesse discutindo a compra de um sofá,
Espero que você comece a tentar imediatamente após a lua de mel. A família precisa de herdeiros. Meninos, preferencialmente. Bianca quase engasgou com a água. Nós nem conversamos sobre isso ainda. Não há o que conversar, cortou Rosângela. É sua obrigação como esposa. Alberto é meu único filho homem. O legado Montenegro depende de você cumprir seu papel. O almoço continuou naquele clima sufocante. Cada palavra de Rosângela apertava um pouco mais a corda ao redor do pescoço de Bianca. Ela mal tocou na comida, o estômago embrulhado demais para engolir qualquer coisa. Quando finalmente terminaram, Alberto levou Bianca de volta para casa. O silêncio no carro era ensurdecedor. Sua mãe é sempre assim? Perguntou Bianca, a voz tremendo. Ela só quer o melhor para nós, amor, respondeu Alberto sem emoção. E, sinceramente, ela tem razão sobre o trabalho. Você não vai precisar dele. Eu vou cuidar de você. Eu não preciso que... Ninguém cuide de mim, Alberto, explodiu Bianca. Eu sou uma pessoa independente, com minha própria carreira, meus próprios sonhos. E agora você terá novos sonhos, cortou ele, a voz ficando dura. Sonhos compatíveis com quem você vai se tornar. Uma Montenegro. Ou você acha que vai continuar sendo a Bianca da periferia para sempre? As palavras foram como um tapa na cara. Bianca virou-se para a janela, as lágrimas queimando os olhos. Pela primeira vez, permitiu-se pensar o impensável. E se ela estivesse cometendo o maior erro de sua vida? E naquele momento, uma pergunta assustadora atravessou sua mente. Será que ela estava prestes a se casar com o homem errado? Bianca entrou na clínica na manhã seguinte com olheiras profundas. Havia passado a noite em claro, revirando as palavras de Rosângela e Alberto em sua mente, como quem revolve uma ferida que não cicatriza. A cada hora que passava, a data do casamento se aproximava como uma guilhotina prestes a cair. Bom dia, Bi, cumprimentou Carla, a recepcionista, com seu sorriso habitual. Mas logo a expressão dela mudou. Meu Deus, você está péssima. Dormiu de olho aberto? Obrigada pela sinceridade, disse Bianca, tentando rir, mas suando cansada. Só uma noite mal dormida. Noiva estressada, eu entendo. Carla piscou. Faltam quantos dias? 3. Você devia estar radiante, não parecendo um zumbi de filme de terror. Antes que Bianca pudesse responder, a porta do consultório se abriu e Dr. Matheus Figueiredo apareceu. Alto, de ombros largos, cabelos escuros que lhe davam um ar distinto. Ele usava o jaleco branco sobre uma camisa social e seus olhos castanhos se fixaram imediatamente em Bianca com uma preocupação que ela sentiu até os ossos. Bianca, pode vir até meu consultório, por favor? Pediu ele, a voz baixa e gentil. Preciso revisar a agenda da semana com você. Ela o seguiu pelo corredor, sentindo as pernas bambas. Quando entraram no consultório e ele fechou a porta, Matheus não foi direto para a mesa. Em vez disso, virou-se para ela com uma expressão séria. O que está acontecendo? Perguntou ele sem rodeios. Nada, Dr. Matheus, eu só... Bianca, ele interrompeu suavemente. Nós trabalhamos juntos há 5 anos. Eu sei quando algo está errado. Você não é boa em esconder quando está sofrendo. As palavras dele foram como uma represa se rompendo. Bianca sentiu os olhos encherem de lágrimas e, antes que pudesse controlar, começou a chorar. Não aquele choro delicado de protagonista de novela, mas um choro feio, desesperado, acumulado de dias de angústia. Matheus, sem hesitar, pegou uma caixa de lenços e ofereceu a ela. Depois puxou a cadeira confortável do consultório. Senta aqui, disse ele gentilmente, e respira, sem pressa. Bianca sentou, enxugou o rosto e lentamente começou a contar. Falou sobre o almoço com Rosângela, sobre as regras absurdas, sobre ter que largar o emprego, sobre como Alberto a tratou no carro. As palavras saíam atropeladas, misturadas com soluços. Matheus ouviu tudo em silêncio, sentado na beirada da mesa, os braços cruzados, a expressão cada vez mais sombria. Então deixa eu ver se entendi, disse ele quando ela terminou, a voz controlada, mas com uma ponta de raiva. Esse seu noivo e a família dele
Querem transformar você em uma boneca de porcelana para ficar na prateleira deles? E você, a mulher mais competente e inteligente que eu conheço, vai simplesmente aceitar isso? Não é tão simples assim, murmurou Bianca. Eu amo ele e a família dele tem poder, influência, dinheiro, e você tem dignidade, cortou Mateus, levantando-se e vindo ficar à sua frente. Bianca, você construiu uma carreira brilhante. Você é indispensável aqui. Os pacientes adoram você. A clínica funciona como um relógio por sua causa. E você vai jogar tudo isso fora por quê? Para ser a senhora Montenegro perfeita que sorri quando mandam e cala quando não gostam do que você diz? Você não entende, sussurrou ela. Minha mãe trabalhou a vida inteira como faxineira. Minhas irmãs ainda moram naquela casa pequena. Esse casamento é a chance de dar uma vida melhor para elas, de nunca mais ser quem você é. Mateus se agachou na frente dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Bianca, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas alguém precisa falar. Você não deve nada a ninguém. Sua mãe te ama e quer sua felicidade, não seu sacrifício. E se esse Alberto e essa família não conseguem ver a mulher incrível que você é, então eles não merecem você. O coração de Bianca batia descompassado. Nunca ninguém havia falado com ela daquela forma. Alberto dizia que a amava, mas sempre seguido de "mas você precisa mudar isso", ou "mas seria melhor se você fizesse aquilo". Mateus, ao contrário, havia. Realmente havia. Por que você se importa tanto? Perguntou ela, a voz rouca. Mateus ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse lutando consigo mesmo. Finalmente, ele suspirou e se levantou, passando a mão pelos cabelos. Por quê? Disse ele, virando-se para a janela. Eu seria um péssimo médico se não reconhecesse quando alguém importante está se machucando. O telefone de Bianca vibrou. Uma mensagem de Alberto. Mamãe agendou seu último dia na clínica para amanhã. Avise seu chefe. Não discuta. Bianca olhou para a mensagem, depois para Mateus, que ainda estava de costas, os ombros tensos. E pela primeira vez em semanas, em vez de engolir a raiva, ela sentiu algo diferente crescer dentro dela. Rebeldia. Dr. Mateus, disse ela, a voz firme. Acho que vou precisar de um favor. Ele se virou, uma sobrancelha erguida. Pode falar. Me ajude a lutar. Mateus piscou, confuso. Me ensinar a lutar? Bianca, eu sou cardiologista, não instrutor de boxe. Ela riu, e foi a primeira risada genuína em dias. O som ecoou pelo consultório como música. Não fisicamente, explicou ela, enxugando as últimas lágrimas. Quero dizer, me ensine a não aceitar tudo calada, a responder, a dizer não. Você sempre foi tão firme em suas posições. Mesmo quando aquele paciente milionário quis furar a fila de cirurgia, você não cedeu. Ah, Mateus sorriu de lado, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto sério. Você quer aprender a arte milenar de mandar as pessoas educadamente para o inferno. Exatamente. Bianca se levantou, animada. Ensina. Primeira lição, disse ele, cruzando os braços e assumindo um tom professoral que arrancou outra risada dela. Quando alguém te der uma ordem absurda, você respira fundo, olha nos olhos da pessoa e diz com toda a calma do mundo: obrigada pela sugestão, mas não. Só isso. Só isso. Sem justificativas intermináveis, sem pedidos de desculpa. Quanto mais você explica, mais brecha você dá. Obrigada pela sugestão, mas não. Pronto. Tenta aí. Bianca ficou de pé, endireitou os ombros e ensaiou. Obrigada pela sugestão, mas não. Muito educada. Parece que você está recusando um docinho, criticou Mateus, né? De novo, com mais convicção. Obrigada pela sugestão, mas não, repetiu ela mais firme. Melhor. Agora olha para mim como se eu fosse, sei lá, a Rosângela Montenegro dizendo que você não pode trabalhar. Bianca encarou Mateus, imaginou o rosto esnobe da sogra e disse com voz de aço: obrigada pela sugestão, mas não. Perfeito. Mateus bateu palmas.
Agora você está pronta para a guerra. Os dois conversaram por mais alguns minutos, trocaram experiências e riram de situações engraçadas, quando de repente a porta se abriu. Alberto entrou sem bater, o rosto contorcido de raiva. Carla apareceu atrás dele, fazendo gestos desesperados de desculpa para Bianca. "O que está acontecendo aqui?" exigiu Alberto, olhando de Bianca para Mateus com olhos estreitados. "Você está chorando, Bianca. O que ele fez?" "Ele não fez nada", respondeu Bianca, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Eu estava estressada e Dr. Mateus me ofereceu água e lenços." "É chamado gentileza, Alberto. Você deveria experimentar." Mateus disfarçou uma risada com uma tosse. Alberto virou-se para ele com um olhar assassino ameaçador. "Algo engraçado, doutor?" "Nada", disse Mateus, assumindo sua postura profissional. "Posso ajudá-lo com algo, Sr. Montenegro?" "Vim buscar minha noiva", disse Alberto, enfatizando o minha, como quem marca território. "Temos que ir ao buffet resolver detalhes do casamento." "Vamos, Bianca." Não foi um convite. Foi uma ordem. Bianca olhou para Mateus, que discretamente assentiu com a cabeça, como se dissesse, "Você consegue." "Na verdade", disse Bianca, sentindo o coração disparar, "eu tenho reunião com o Dr. Mateus agora, sobre os procedimentos da próxima semana. Você pode me buscar mais tarde?" O silêncio que se seguiu foi glacial. Alberto a encarou como se ela tivesse crescido 3 cabeças. "Você está me dizendo não?" perguntou ele, a voz perigosamente baixa. "Obrigada pela sugestão, mas não." As palavras de Mateus ecoaram em sua mente. Bianca respirou fundo. "Estou dizendo que estou trabalhando e que pode me buscar mais tarde. Às 6, está bom?" Por um momento ela achou que Alberto fosse explodir. Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, completamente desarmado. Claramente ninguém nunca havia lhe dito não antes, muito menos sua noiva dócil e obediente. "Às 6, repetiu ele roboticamente. "Tudo bem. Às 6. Ele saiu batendo a porta. Assim que seus passos sumiram pelo corredor, Bianca deixou escapar um suspiro enorme e caiu na cadeira. "Meu Deus, eu fiz isso! Eu realmente fiz isso!" "Fez sim", disse Mateus, e havia algo em seus olhos que ela não conseguiu decifrar. Orgulho? Admiração? Algo mais? Primeira batalha vencida. "Ele vai me matar", gemeu Bianca, mas estava sorrindo. "Ele vai ter que passar por cima de mim primeiro", murmurou Mateus, tão baixo que ela quase não ouviu. "O quê?" "Nada." Ele se virou rapidamente para o computador. "Vamos realmente revisar a agenda. Você precisa se preparar caso decida ficar aqui na clínica depois do casamento." A palavra "se" pairou no ar como uma promessa. Se ela decidisse ficar, se ela encontrasse coragem, se ela escolhesse a si mesma. Bianca olhou para o anel de noivado em seu dedo, um diamante enorme e frio. Depois olhou para Mateus, concentrado na tela do computador, as mangas do jaleco arregaçadas mostrando os antebraços bronzeados. E pela primeira vez, permitiu-se perguntar: e se ela estivesse prestes a cometer o erro de sua vida por todas as razões erradas? O telefone tocou. Uma mensagem de Alberto. "Minha mãe quer falar com você." A guerra estava apenas começando. Bianca chegou à mansão Montenegro às 7 da noite. Alberto a esperava na varanda, os braços cruzados e expressão sombria. "Você me envergonhou hoje", disse ele antes mesmo que ela saísse do carro. "Minha mãe soube que você me tratou mal na frente do seu chefe." "Tratei mal?" Bianca desceu do veículo sentindo a raiva começar a ferver. "Alberto, eu só disse que estava trabalhando." "Na frente dele", explodiu Alberto. "Aquele Dr. Mateus já deve estar rindo de mim, pensando que minha noiva me desrespeita." "Talvez ele esteja pensando que sua noiva tem bom humor", retrucou Bianca, surpreendendo a si mesma. Alberto a encarou como se ela fosse uma estranha. "Quem é você e o que fez com a minha Bianca?" "Eu sempre fui essa pessoa, Alberto", disse ela cansada. "Você só nunca prestou atenção." Antes que ele pudesse responder, a voz de Rosângela ecoou da porta.
Parem com esse teatro e entrem. Não gosto de lavar roupa suja no jardim onde os empregados podem ver. A sala de estar era ainda mais pomposa que a sala de jantar. Rosângela estava sentada em uma poltrona vitoriana como uma rainha em seu trono. Ao seu lado, havia outra mulher que Bianca reconheceu das fotos. Clarice, irmã de Alberto, igualmente elegante e com o mesmo olhar de superioridade. Sente-se, ordenou Rosângela, apontando para um sofá distante. Longe do meu filho. Precisamos conversar mulher para mulher. Bianca sentou, o coração batendo forte, mas a cabeça erguida. Você consegue, repetiu mentalmente. Bianca, começou Rosângela, a voz doce como mel envenenado. Estou começando a achar que você não entende a oportunidade que está recebendo. Meninas como você, de famílias humildes, costumam ser gratas quando um montenegro olha para elas. Mas você parece confundir generosidade com fraqueza. Com todo respeito, Dona Rosângela, disse Bianca, as palavras de Mateus ecoando em sua mente. Eu não pedi para ser salva. Alberto me pediu em casamento porque me ama. Pelo menos era o que eu achava. Clarice riu, um som agudo e desagradável. Amor? Querida, você realmente acredita nisso? Ela se levantou, circulando Bianca como um predador. Alberto se casa com você porque mamãe permitiu. Nós precisávamos de alguém. Moldável. Uma mulher da sociedade seria difícil de controlar. Mas uma menina da periferia, desesperada para subir na vida? Perfeita. As palavras foram como socos no estômago. Bianca olhou para Alberto esperando que ele a defendesse, que dissesse que a irmã estava mentindo. Ele desviou o olhar. Alberto, sussurrou ela, a voz quebrando. Diz que não é verdade. Bianca, não é assim que elas estão fazendo parecer, disse ele sem convicção. Eu gosto de você, de verdade. É só que minha família tem expectativas. Gosta? Repetiu Bianca, sentindo algo morrer dentro dela. Você gosta de mim? Como se eu fosse um cachorrinho de estimação. Não dramatize, disse Rosângela, acendendo um cigarro com um isqueiro de ouro. Muitos casamentos começam assim e funcionam perfeitamente. Você terá tudo o que dinheiro pode comprar. Em troca, nos dará herdeiros, manterá a boca fechada e será a esposa perfeita. É um negócio justo. Um negócio? Murmurou Bianca, as lágrimas queimando os olhos, mas se recusando a cair. Não aqui. Não na frente delas. Vocês estão falando do meu casamento como se fosse uma transação comercial. Porque é exatamente isso, disse Clarice soprando fumaça. Bem-vinda à realidade, querida. Amor romântico é coisa de novelinha. Na vida real, casamento é estratégia. Bianca se levantou, as pernas trêmulas, mas a voz firme. Então eu preciso pensar se quero fazer parte dessa estratégia. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Rosângela largou o cigarro no cinzeiro, os olhos arregalados de choque. Clarice parou no meio do caminho, boquiaberta. E Alberto finalmente olhou para Bianca, o pânico estampado no rosto. Você não pode estar falando sério, disse ele. O casamento é daqui a 2 dias. Os convites foram enviados, o vestido está pronto, as alianças... Talvez devessem ter pensado nisso antes de me tratarem como mercadoria, disse Bianca, dirigindo-se à porta. Se você sair por essa porta, rosnou Rosângela, a máscara de civilidade finalmente caindo. Vou destruir você e sua família. Tenho amigos em todos os lugares. Sua mãe vai perder o emprego. Suas irmãs não vão conseguir trabalho em lugar nenhum dessa cidade. Vou fazer vocês se arrependerem de terem nascido. Bianca parou, a mão na maçaneta. O terror gelou seu sangue. Mas então lembrou do olhar de Mateus naquela manhã, do orgulho em seus olhos quando ela disse não a Alberto. Você tem dignidade. Ela se virou, encarou Rosângela e sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Obrigada pela sugestão, disse ela, abrindo a porta. Mas não. E saiu, deixando 3 montenegros estupefatos para trás. Só quando chegou à rua, longe da mansão, é que ela deixou as lágrimas caírem. Pegou o telefone com mãos trêmulas e digitou.
Dr. Mateus, posso precisar do emprego por mais tempo do que eu pensava. A resposta veio em segundos. Seu emprego nunca esteve em risco, agora me conta, você está bem? E pela primeira vez em meses, Bianca respondeu com a verdade. Não, mas vou ficar. Bianca estava sentada no banco de uma praça, ainda tremendo da confrontação na mansão Montenegro, quando o carro de Mateus parou na frente dela. Ele desceu rapidamente, o jaleco trocado por uma camiseta casual e jeans, os cabelos levemente bagunçados, como se tivesse saído correndo. Ele sentou ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. Conta o que aconteceu. E ela contou. Tudo. As palavras cruéis de Rosângela, a revelação de Clarice, o silêncio covarde de Alberto. Quando terminou, Mateus estava com os punhos cerrados e a mandíbula travada. Aquela bruxa, murmurou ele. Aquela família inteira é um ninho de víboras. Ela ameaçou minha mãe e minhas irmãs, disse Bianca, a voz quebrando. Disse que ia destruir a gente. Mateus, ela tem poder para fazer isso. Talvez eu devesse voltar lá e... Não! Ele se virou para ela, os olhos ardendo. Bianca, escuta o que vou te dizer. Gente como os Montenegro só tem poder se você deixar. Eles usam medo e intimidação porque não têm mais nada. Sua mãe é uma trabalhadora. Honesta, suas irmãs também. Ninguém pode tirar isso delas. Mas, além disso, continuou Mateus, e havia algo de feroz em seu tom, se eles tentarem qualquer coisa, vão ter que lidar comigo. E com meus advogados, e com a imprensa, se necessário. Eu não vou deixar ninguém machucar você ou sua família. Bianca o encarou confusa. Por que você está fazendo isso? Mateus suspirou, passou a mão pelos cabelos e olhou para o céu como se buscasse coragem. Por quê? Disse ele, finalmente olhando. Nos olhos dela, eu não aguento mais fingir. Bianca, eu estou apaixonado por você. Estou apaixonado há 3 anos, desde aquele dia em que você ficou até tarde, ajudando aquela senhora idosa a preencher os formulários do convênio, porque ela não enxergava bem. Desde que você trouxe flores para alegrar a sala de espera. Desde cada maldito dia que você entra naquela clínica e ilumina o lugar inteiro só por existir. O mundo pareceu parar. Bianca não conseguia respirar, não conseguia pensar. Eu não sabia. Claro que não sabia, disse ele com um sorriso triste. Você estava com o Montenegro, e eu nunca diria nada enquanto você fosse feliz com ele. Mas você não é feliz, Bianca. Você nunca foi. E eu não vou ficar calado vendo você destruir sua vida por obrigação. Mateus, O telefone dela tocou. Alberto. Ela atendeu, colocando no viva voz. Bianca, amor, por favor. A voz de Alberto saía chorosa, desesperada. Minha mãe exagerou, eu sei. Ela fica nervosa perto do casamento. Mas eu te amo, eu juro. Volta aqui, a gente conversa, resolve tudo. Alberto, disse Bianca, e sua voz estava estranhamente calma. Você não me ama. Você nem me conhece de verdade. Claro que conheço. Você é gentil, bonita, perfeita. Qual é a minha cor favorita? Silêncio do outro lado. O quê? Minha cor favorita, Alberto. Qual é? Rosa? Vermelho? Bianca, que pergunta é essa? É azul, disse ela. Azul turquesa, como o mar. Qual é o meu sonho? Casar comigo. Ter minha própria clínica um dia. Trabalhar com pessoas carentes que não têm acesso à saúde de qualidade. Você sabia que eu faço voluntariado todo sábado na comunidade? Outro silêncio. Bianca, esses detalhes não importam. Importam sim, disse ela, as lágrimas voltando, mas desta vez eram lágrimas de libertação. Eles importam porque são quem eu sou. E você nunca se interessou em conhecer quem eu sou de verdade. Não faz isso, implorou Alberto. Minha mãe vai me matar. Os convidados, o dinheiro, gasto, a humilhação. Sinto muito, Alberto. De verdade, disse Bianca. Mas eu não posso me casar com você. E desligou. Mateus estava olhando para ela com uma expressão que misturava admiração e algo mais profundo. Azul turquesa, disse ele suavemente. Como seus olhos quando você está feliz. Bianca virou-se para ele, o coração disparado. Você sabia,
Eu presto atenção, disse ele, aproximando-se um pouco. Em cada detalhe. Sempre prestei. Naquele momento, o telefone de Bianca explodiu em mensagens. Alberto, Rosângela, Clarice, até números desconhecidos, ameaças, insultos, súplicas. Eles não vão desistir fácil, murmurou ela. Nem nós, disse Mateus, pegando a mão dela. Vamos enfrentar isso juntos. Mas o que nenhum dos dois sabia era que naquele exato momento Rosângela Montenegro estava em seu escritório, fazendo uma ligação para alguém muito poderoso. E o inferno estava prestes a começar. 2 dias depois do casamento que não aconteceu, Bianca estava na clínica tentando manter a normalidade. Mas a normalidade havia se despedaçado como vidro. Sua caixa de entrada estava lotada de e-mails anônimos com insultos. As redes sociais explodiram com fofocas sobre a oportunista que humilhou os Montenegro. E o pior, sua mãe havia ligado chorando naquela manhã. Bianca, me demitiram, soluçou Dona Márcia. A família que eu trabalhava há 15 anos disse que não precisam mais de mim. Sem explicação, sem aviso. O que está acontecendo? Bianca sentiu o sangue ferver. Rosângela estava cumprindo suas ameaças. Mãe, não se preocupe, disse ela, a voz firme apesar do nó na garganta. Eu vou cuidar da senhora, eu prometo. Minha filha, você perdeu um casamento milionário por minha causa. Não, mãe. Eu ganhei minha vida de volta. Quando desligou, Mateus estava na porta do escritório dela. Ouvi a conversa, disse ele. Não queria espionar, mas as paredes são finas. Ela começou, murmurou Bianca, as mãos tremendo. Rosângela está destruindo minha família como prometeu. Ainda não terminou, disse Mateus, sentando na beirada da mesa dela. Ontem recebi uma visita de um tal Dr. Bernardo Campos, do Conselho Regional de Medicina. Ele fez perguntas sobre meus procedimentos, sobre a clínica. Alguém fez uma denúncia anônima. Bianca arregalou os olhos. Eles não podem fazer isso. Você é respeitado, sua carreira. Exatamente por isso vou lutar, disse ele, pegando a mão dela. E não estou sozinho. Conversei com meu advogado esta manhã. Se a família Montenegro quer guerra, vamos dar guerra, mas dentro da lei. Mateus, eles são poderosos demais. E nós somos inteligentes demais. Ele sorriu. Confia em mim? Antes que Bianca pudesse responder, Carla entrou correndo, o rosto pálido. Doutor, Bianca, tem um homem aqui que diz ser advogado dos Montenegro. Ele está exigindo falar com você. E trouxe documentos. O advogado era um homem de terno cinza impecável, cabelos prateados e sorriso de tubarão. Ele entrou no consultório como quem entra em território conquistado. Senhorita Bianca, cumprimentou abrindo uma pasta. Meu nome é Dr. Augusto Ferreira. Represento a família Montenegro. Vim entregar pessoalmente uma notificação extrajudicial. Ele colocou 2 documentos na mesa. Bianca pegou e leu, sentindo o sangue gelar. Ação de indenização por danos morais. A família Montenegro exige R$500 mil em ressarcimento por danos à reputação, custos com casamento cancelado e sofrimento psicológico causado pelo comportamento da senhorita Bianca Oliveira. R$500 mil, sussurrou ela. Eu não tenho nem 10% disso. Justamente, disse o advogado com falsa simpatia. Por isso, estou autorizado a oferecer um acordo. Se a senhorita retirar publicamente as acusações contra a família, admitir que o rompimento foi culpa sua e assinar um termo de confidencialidade, eles retiram o processo. Que acusações? Explodiu Bianca. Eu nunca acusei ninguém de nada. Não? Ele sorriu. Então como explica os rumores que circulam sobre comportamento inadequado da família? Sobre ameaças? Coincidentemente, depois que a senhorita rompeu o noivado. Isso é chantagem, disse Mateus se levantando. Isso é justiça, retrucou o advogado. A senhorita tem 48 horas para decidir. Ou assina o acordo, ou os Montenegro vão garantir que ela nunca mais consiga emprego em nenhum lugar decente dessa cidade. E quanto ao doutor, ele colocou outro documento na frente de Mateus.
A família está considerando uma denúncia formal ao CRM sobre práticas ilegais na sua clínica. Seria uma pena ver uma carreira tão brilhante destruída. Saia daqui, disse Mateus, a voz perigosamente baixa. Agora. 48 horas, repetiu o advogado, guardando os papéis. Pensem bem. A família Montenegro não aceita derrotas. Quando ele saiu, Bianca desabou na cadeira, a cabeça nas mãos. Eles vão me destruir. Vão destruir você, minha mãe, tudo. Não vão, disse Mateus, agachando na frente dela. Porque eu tenho um plano, mas vai exigir que você confie em mim completamente. Que tipo de plano? O tipo que pode virar o jogo a nosso favor. Ele sorriu, mas havia algo de perigoso naquele sorriso. Os Montenegro acham que são os únicos com conexões, mas eles se esqueceram de uma coisa. Do quê? Eu operei o coração do desembargador federal mais importante do estado, e ele me deve um favor. Bianca o encarou, esperança e medo misturados no peito. E se não funcionar? Mateus segurou o rosto dela entre as mãos. Então a gente luta do mesmo jeito. Porque algumas pessoas valem a pena lutar por elas. E você, Bianca Oliveira, vale todas as batalhas do mundo. Naquele momento, o telefone de Bianca tocou. Uma mensagem de número desconhecido. Ele não vai te salvar. Ninguém vai. A guerra estava longe de terminar, e o próximo golpe seria o mais sujo de todos. O escritório do desembargador Paulo Henrique Sampaio ficava no 10º andar de um prédio imponente no centro da cidade. Bianca estava ao lado de Mateus no elevador, o coração batendo como um tambor descompassado. Relaxa, disse Mateus, ajeitando a gravata. Paulo é um homem justo. Quando operamos o coração dele, ele me disse: Doutor, você me salvou. Se um dia precisar de algo, é só pedir. Chegou a hora de cobrar esse favor. Mas e se ele achar que estamos abusando? Murmurou Bianca. Ele vai entender. Mateus apertou a mão dela rapidamente. Confia. A secretária os conduziu até uma sala ampla, toda em madeira escura e estantes de livros jurídicos. O desembargador era um homem de seus 60 anos, cabelos brancos, óculos de aro fino e um sorriso caloroso. Mateus, meu querido. Ele se levantou para cumprimentá-los. 3 anos desde a cirurgia e ainda me sinto como um jovem. Você fez milagres. Paulo, obrigado por nos receber em cima da hora, disse Mateus. Esta é Bianca Oliveira, minha coordenadora administrativa, e alguém que está sendo injustamente perseguida. O desembargador franziu a testa, curioso. Mateus contou toda a história. O noivado, as ameaças, o processo absurdo, a campanha de difamação. Paulo ouvia em silêncio, os dedos entrelaçados, a expressão ficando cada vez mais séria. Montenegro, murmurou ele quando Mateus terminou. Rosângela Montenegro? O senhor conhece? Perguntou Bianca, esperançosa. Conheço, disse Paulo, mas seu tom não era animador. Ela é cunhada do presidente do Tribunal de Justiça. Muito influente, mas também muito arrogante. O coração de Bianca afundou. Claro, os Montenegro tinham conexões até ali. No entanto, continuou Paulo, um brilho nos olhos, a arrogância faz as pessoas cometerem erros, e eu odeio quando os poderosos usam o sistema judicial como arma pessoal. Me passa esses documentos. Ele leu tudo atentamente, fazendo anotações. Depois de alguns minutos, sorriu. Este processo não vai passar da fase preliminar. Danos morais por casamento cancelado? Isso não tem o menor cabimento legal. Qualquer juiz minimamente competente vai arquivar isso. Mas e se não arquivar? Perguntou Bianca. E se conseguirem um juiz amigo? Aí eu intervenho, disse Paulo. Tenho meus próprios contatos. Mais do que isso, vou fazer algo melhor. Vou conversar pessoalmente com o presidente do tribunal sobre processos vexatórios. Sem mencionar nomes, claro, mas ele vai entender o recado. Paulo, não quero que você se comprometa por nossa causa, disse Mateus. Mateus, você me deu mais 15 anos de vida. Paulo se levantou, colocando a mão no ombro do médico. Se não fosse você, eu não teria visto meu neto nascer. Isso aqui é o mínimo que posso fazer.
E, além do mais, adoro ver gente prepotente sendo colocada no lugar. Pela primeira vez em dias, Bianca sentiu que podia respirar. Havia esperança. Mas ao saírem do prédio, Mateus recebeu uma ligação. Seu rosto foi ficando pálido conforme ouvia. Entendo, disse ele, a voz controlada. Obrigado por me avisar. Ele desligou e virou-se para Bianca, preocupação estampada no rosto. Era o presidente da Associação Médica da região. Alguém vazou para a imprensa que estamos sendo investigados pelo CRM. Um jornal vai publicar amanhã. O quê? Mas nem investigação há? Não importa, disse Mateus amargurado. A manchete vai dizer: médico renomado sob investigação por relacionamento impróprio. Mesmo que provem depois que é mentira, minha reputação vai estar manchada. Bianca sentiu a raiva substituir o medo. Aquela família não tinha limites. Eles estavam dispostos a destruir Mateus simplesmente porque ele ousou defendê-la. Não, disse ela, a voz firme. Não vou deixar você pagar por mim. Eu vou até a casa deles e assino o que eles quiserem. De jeito nenhum, Mateus a segurou pelos ombros. Bianca, você não vai se rebaixar. Mas você vai perder tudo. E você acha que eu me importo? Ele praticamente gritou. Você acha que minha carreira vale mais do que sua dignidade? Do que sua felicidade? Mateus, eu escolho você, disse ele mais calmo agora. Sempre vou escolher você, mesmo que custe tudo. Os olhos de Bianca encheram de lágrimas. Ninguém nunca havia escolhido ela, nem seus pais, que sempre priorizaram as irmãs mais novas, nem Alberto, que a via como um troféu. Mas Mateus... Mateus estava disposto a perder tudo. Ela deu um passo à frente e fez algo que vinha querendo fazer há dias. Beijou-o. Foi um beijo desesperado, cheio de medo e esperança, de gratidão e algo mais profundo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Bem, disse Mateus, um sorriso bobo no rosto. Esse é definitivamente o melhor dia ruim da minha vida. Bianca riu entre lágrimas. Mas o riso morreu quando ela olhou por cima do ombro de Mateus. Do outro lado da rua, Clarice Montenegro estava encostada em um carro preto, o celular apontado diretamente para eles, fotografando tudo. Merda, sussurrou Mateus, vendo Clarice entrar no carro e sair em disparada. Ela fotografou a gente. Bianca sentiu o pânico subir pela garganta. Mas então algo estranho aconteceu. Ela começou a rir. Uma risada nervosa, quase histérica. É claro que fotografou, disse ela entre gargalhadas. Porque nada nessa novela mexicana que virou minha vida pode ser simples. Mateus a olhou como se ela tivesse enlouquecido, mas logo começou a rir também. Ali estavam eles, no meio da calçada, rindo feito dois adolescentes travessos, enquanto seu mundo desmoronava. Sabe de uma coisa? Disse Bianca quando conseguiu recuperar o fôlego. Dane-se. Dane-se a foto, dane-se os Montenegro, dane-se tudo. Eu te beijei porque quis. E se tivesse que fazer de novo, faria. Mateus a encarou com uma intensidade que a fez corar. Casa comigo, disse ele do nada. O quê? Não agora, claro. Quando isso tudo acabar. Quando você estiver pronta. Mas casa comigo, Bianca, de verdade. Não por obrigação, não por dinheiro, por amor. Antes que ela pudesse responder, o telefone de ambos começou a tocar. Simultaneamente, era Carla. Doutor Bianca, voltem para a clínica agora. A voz da recepcionista estava em pânico. Tem repórteres aqui. E aquela mulher, a Clarice Montenegro, deu uma entrevista ao vivo dizendo que vocês estavam tendo um caso há meses e que Bianca só ficou noiva do Alberto para conseguir dinheiro. Eles correram para o carro de Mateus. No caminho, Bianca checou as redes sociais. O vídeo de Clarice já tinha milhares de visualizações. Ela estava na frente da clínica, lágrimas, falsas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Meu pobre irmão está arrasado. Aquela mulher usou ele, manipulou nossa família. E o pior, descobrimos que ela tinha um caso com o chefe dela esse tempo todo. Temos provas. Os comentários eram cruéis. Interesseira. Oportunista. Destruidora de lares. Eles estão me transformando na vilã, murmurou Bianca, as mãos tremendo.
Não por muito tempo, disse Mateus, estacionando atrás da clínica. Vamos entrar pela porta dos fundos. Mas, quando chegaram, encontraram Carla os esperando com uma expressão estranha. Metade preocupada, metade animada. O que foi? Perguntou Mateus. Vocês precisam ver isso. Ela entregou o tablet. Alguém vazou um áudio e está explodindo na internet. Bianca apertou o play. Era a voz inconfundível de Rosângela Montenegro. Alberto, você precisa manter essa garota na linha. Ela é perfeita para o que precisamos. Bonita, obediente e, o melhor, desesperada. Uma mulher da nossa classe nunca aceitaria ser controlada assim. Mas essa daí vai fazer tudo o que mandarmos. A voz de Alberto respondia. E se ela descobrir sobre a Melissa? Ela não vai descobrir. E se descobrir, já vai estar casada. Vai ser tarde demais. Além do mais, todas as esposas Montenegro aprendem a engolir traição. É parte do pacote. Bianca arregalou os olhos. Melissa? Quem é Melissa? A estagiária de direito que trabalha para a família, disse Carla, claramente curtindo o drama. Ela postou stories ontem, chorando, dizendo que foi usada e descartada, mas apagou tudo rapidinho. Aposto que ameaçaram ela. Os Montenegro estão sendo massacrados nas redes. E mais, recebi uma ligação do presidente do tribunal. Ele está furioso. Aparentemente, alguém enviou a ele uma pasta. Bianca não sabia se ria ou chorava. De repente, o jogo tinha virado. Mas o telefone de Mateus tocou mais uma vez. Ele atendeu, o rosto ficando sério. Entendo. Obrigado por avisar. Ele se virou para o grupo, a expressão sombria. Era do hospital. Alberto Montenegro deu entrada lá agora há pouco. Overdose de calmantes. Tentativa de suicídio. O silêncio foi absoluto. E Bianca percebeu que, mesmo quando você vence, o preço pode ser devastador. Bianca estava parada na porta do quarto de hospital, onde Alberto permanecia sedado. Mateus estava ao seu lado, respeitando o silêncio dela. 3 dias haviam se passado desde a tentativa de suicídio. 3 dias de manchetes, escândalos e reviravolta completa na opinião pública. Os Montenegro estavam destruídos. Rosângela havia se trancado na mansão depois que mais áudios foram vazados, revelando esquemas de corrupção e chantagem. Clarice estava sendo investigada por difamação e Alberto quase morreu engolindo remédios com uísque. Você não precisa entrar aí, disse Mateus gentilmente. Não deve nada a ele. Eu sei, murmurou Bianca, mas preciso fazer isso, por mim. Ela entrou sozinha. Alberto estava acordado, pálido, olheiras profundas. Quando a viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Bianca, sua voz era rouca. Você veio. Vim. Ela puxou uma cadeira, mantendo distância. Como você está? Vivo. Infelizmente, ele riu sem humor. Nem nisso eu consigo ter sucesso. Alberto, por que você fez isso? Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Porque eu arruinei tudo. Minha vida, sua vida, a reputação da família. E o pior, quando acordei aqui e percebi que estava vivo, sabe qual foi meu primeiro sentimento? Qual? Alívio. Ele a encarou. Alívio porque finalmente estava livre. Livre da minha mãe, das expectativas, das mentiras. E aí percebi que você sentiu esse mesmo alívio quando cancelou o casamento. Bianca não negou. Você me usou, Alberto. Me tratou como objeto. Eu sei. E não tenho desculpa. Ele limpou o rosto. Mas sabe o que é mais patético? Eu realmente gostava de você. Só não sabia como amar alguém de verdade. Minha mãe me ensinou que amor é controle, que casamento é transação. Ela destruiu qualquer chance de eu ser uma pessoa decente. Isso não justifica o que você fez, disse Bianca, mas sua voz era mais suave agora. Não justifica, concordou ele, mas quero que saiba que sinto muito, de verdade, e que eu entendo se você me odiar. Eu me odeio. Bianca respirou fundo. Olhou para aquele homem quebrado na cama de hospital e sentiu pena. Não amor,
Não perdão completo, mas pena. Eu não te odeio, Alberto, disse ela, mas também nunca vou esquecer o que sua família me fez. O que você permitiu que fizessem. A Melissa, eu terminei com ela. Não que importe agora. Então você realmente estava tendo um caso com ela? Alberto assentiu, envergonhado. Desde antes de pedir você em casamento. Ela sabia que eu ia me casar. Achava excitante. Até perceber que era só um brinquedo para mim também. Bianca se levantou. Eu vim aqui te dizer duas coisas, Alberto. Primeira, eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque carregar ódio só vai me prender ao passado. E a segunda, você precisa de ajuda profissional, terapia de verdade, e precisa se libertar da sua mãe, ou você vai passar o resto da vida sendo infeliz. Bianca, espera, ele chamou quando ela ia embora. Aquele médico, o Matheus, ele te trata bem? Ela sorriu, a primeira vez que sorria de verdade naquele quarto. Ele me trata como se eu importasse, como se minha opinião valesse, como se eu fosse mais do que apenas um acessório bonito. Então ele já é melhor homem do que eu jamais fui. Alberto fechou os olhos. Seja feliz, Bianca, você merece. Quando saiu do quarto, Matheus a esperava e os dois saíram caminhando de mãos dadas. 4 anos depois. A clínica social Renascer estava em pleno funcionamento em uma manhã ensolarada de sábado. Bianca caminhava pelos corredores, cumprimentando pacientes, conferindo prontuários e sorrindo. Aquele sorriso genuíno que ela havia perdido durante o noivado com Alberto e que agora estava permanentemente estampado em seu rosto. Dona Bianca, chamou uma senhora idosa da sala de espera. Minha filha conseguiu a consulta com o cardiologista? Conseguiu sim, Dona Maria, respondeu Bianca, sentando ao lado dela. Dr. Matheus vai atendê-la na terça. E não se preocupe com pagamento. Aqui, ninguém fica sem atendimento. O sonho havia se tornado realidade. A Clínica Recomeço atendia gratuitamente pessoas de baixa renda, financiada por doações e pelo trabalho paralelo que Matheus mantinha em seu consultório particular. Bianca era a diretora, administrativa, mas também havia voltado a estudar. Estava no 3º ano de medicina. Nunca era tarde para recomeçar. Matheus apareceu no corredor, o jaleco branco impecável, mas com um detalhe novo, a aliança de ouro na mão esquerda. Eles haviam se casado 6 meses atrás em uma cerimônia simples no jardim da casa da mãe de Bianca. Dona Márcia chorou o tempo todo, mas eram lágrimas de felicidade. Sua filha havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro de verdade. Amor, acabei de receber uma ligação interessante, disse Matheus abraçando Bianca pela cintura. Adivinha quem quer fazer doação para a clínica? Quem? Alberto Montenegro. Bianca arregalou os olhos. Nos últimos 2 anos, ela havia visto Alberto apenas de longe, em eventos beneficentes. Ele estava diferente. Mais magro, cabelos mais longos, roupas simples. Havia se afastado completamente do que restou da família. Ele está aqui? Perguntou ela. Na recepção. Quer falar com você. Bianca encontrou Alberto, sentado na sala de espera, nervoso, segurando um envelope. Quando a viu, ele se levantou rapidamente. Bianca, obrigado por me receber. Alberto, ela acenou para que se sentassem. Matheus disse que você quer fazer uma doação? Quero. Mas primeiro preciso te contar algumas coisas. Ele respirou fundo. Depois que minha mãe foi presa por fraudes e eu cumpri meu serviço comunitário, percebi o quanto minha vida era vazia. Então fui fazer terapia, de verdade, 3 vezes por semana, durante 1 ano e meio. Como você está? Melhor. Não curado, mas melhor. Ele sorriu tristemente. Me afastei da Clarice também. Ela continua sendo, bem, ela mesma. Mas eu precisava de pessoas saudáveis ao meu redor. Fico feliz por você, Alberto. De verdade. Eu vendi minha parte nos negócios da família. Cortei todos os laços. Ele entregou o envelope. Este é um cheque de R$500 mil para a clínica. Sei que não apaga o que fizemos com você, mas é um começo. Bianca abriu o envelope, incrédula.
Aquela quantia manteria a clínica funcionando por anos. Alberto, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Só aceita. Ele se levantou. E me deixa te contar mais uma coisa. Conheci alguém. Uma terapeuta que trabalha no centro de reabilitação onde faço voluntariado. Ela é simples, direta, não aceita minhas desculpas. Me faz querer ser uma pessoa melhor. Então aprenda com os erros do passado, disse Bianca gentilmente. E dessa vez, veja essa mulher de verdade, não a versão que você quer que ela seja. Vou tentar. Ele estendeu a mão. Bianca, me desculpa por tudo. Ela apertou a mão dele. Eu te perdoei há muito tempo, Alberto. Agora você precisa se perdoar. Quando ele saiu, Mateus apareceu ao lado de Bianca. E aí, como foi? Surpreendente. Ela mostrou o cheque. Acho que ele realmente está mudando. As pessoas podem mudar. Quando querem, Mateus beijou o topo da cabeça dela. Você é prova disso. Eu não mudei, eu só me encontrei. Naquela noite em casa, Bianca estava na varanda olhando as estrelas quando Mateus trouxe 2 taças de vinho. No que você está pensando? Perguntou ele sentando ao lado dela. Em como há 2 anos eu estava prestes a me casar com a pessoa errada, na igreja errada, pelos motivos errados. Ela sorriu. E como uma única decisão mudou tudo. Você se arrepende de algo? Do sofrimento? Sim. Do medo? Sim. Mas do resultado? Nunca. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Porque eu descobri que o verdadeiro amor não é aquele que te completa. É aquele que te inspira a se completar sozinha. Mateus sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Você ficou muito sábia, senhora Figueiredo. Senhora Oliveira Figueiredo, corrigiu ela, porque havia mantido seu sobrenome. Porque agora ela sabia. Não se perde a identidade por amor. O amor verdadeiro a celebra. Mensagem final. E quanto a você? Já passou por uma situação onde teve que escolher entre o que era esperado e o que era certo para você? Já precisou recomeçar do zero para ser feliz? Deixe sua história nos comentários, porque a vida de cada um pode inspirar o recomeço de alguém. Esta história é para cada mulher que já se sentiu pequena, controlada ou perdida. Para cada pessoa que teve coragem de recomeçar quando seria mais fácil desistir. Lembre-se, você nunca está presa. Sempre há uma porta. Às vezes, você só precisa de coragem para atravessá-la. E você? Qual porta está esperando sua coragem? Compartilhe sua história de recomeço. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir que é possível renascer. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.